Parte 3. Como conquistar as pessoas para o seu modo de pensar. Capítulo 1. Você não pode vencer uma discussão. Uma noite, pouco depois do fim da Primeira Grande Guerra Mundial, aprendi uma inestimável lição em Londres. Nessa época, eu era administrador do Sr. Ross Smith. Durante a guerra, Sr. Ross foi o ás australiano na Palestina e, pouco depois de ser a paz declarada, assombrou o mundo dando uma volta ao redor do globo em 30 dias. Nunca tal feito havia sido sequer tentado. Despertou, pois, enorme sensação. O governo australiano deu-lhe $50.000, o rei da Inglaterra concedeu-lhe um título e, por algum tempo, foi ele o homem mais falado sob a Union Jack. Certa noite tomava parte num banquete dado em honra ao Sr. Ross. Durante o mesmo, um homem que estava sentado a meu lado contou um caso que girava em torno da seguinte afirmativa: há uma divindade que protege nossos objetivos, traçando-os como os desejamos. O raconte mencionou que tal frase era da Bíblia. Enganara-se, eu sabia disto. Sabia e com toda certeza. Não podia haver a menor dúvida a respeito, e assim, para conseguir um ar de importância e demonstrar minha superioridade, tornei-me um importuno e intrometido encarregando-me de corrigi-lo. Assestou suas baterias. Que? De Shakespeare? Impossível! Absurdo! Esta frase era da Bíblia. E ele a conhecia. O homem que narrava o caso estava sentado à minha direita e o Sr. Frank Gammond, meu velho amigo, à minha esquerda. O Sr. Gammond havia dedicado anos ao estudo de Shakespeare. Assim, o narrador e eu concordamos em submeter a questão ao Sr. Gammond. Este escutou, cutucou-me por baixo da mesa e disse: Dale, você está errado. O cavalheiro tem razão. A frase é da Bíblia. De volta para casa, disse ao Sr. Gammond: Frank, eu sei que a frase é de Shakespeare. Sim, naturalmente, respondeu. Hamlet, ato 5, cena 2. Mas nós éramos convidados numa ocasião festiva, meu caro Dale. Por que provar a um homem que ele estava errado? Isso iria fazer com que ele gostasse de você? Por que não evitar que ele ficasse envergonhado? Não pediu sua opinião, não a queria. Por que discutir com ele? Evite sempre um ângulo agudo. O homem que me disse isso ensinou-me uma lição inesquecível. Eu não só tinha embaraçado aquele contador de histórias, como também o meu amigo. Teria sido muito melhor se eu não tivesse sido argumentativo. Foi uma lição demasiado necessária, pois eu me tornara um discutidor. Durante minha mocidade, eu discutia com meu irmão sobre todos os assuntos banais. Quando fui para o colégio, estudei lógica e argumentação e tomei parte em concursos de debates. Sempre dizia que era natural do Missouri, pois nasci lá. Gostava de me mostrar. Mais tarde, ensinei debates e argumentação em Nova York. E, uma vez, tenho até vergonha de confessar, planejei escrever um livro sobre o assunto. Desde então, tenho ouvido, criticado, tomado parte e visto o efeito de milhares de discussões. Como resultado de tudo isso, cheguei à conclusão de que há apenas um caminho para conseguir o melhor numa discussão. É correr dela, correr como você correria de uma cobra ou de um tremor de terra. 9 vezes em 10, uma discussão termina com cada um dos contestantes convencido, mais firmemente do que nunca, de que está absolutamente certo. Você não pode vencer uma discussão. Não pode porque, se perder, perdeu mesmo e, se ganhar, também perdeu. Por quê? Bem, suponha que triunfou sobre um outro homem e arrasou seus argumentos cheios de pontos fracos e provou que ele no campus mentes. Que acontece? Você o fez sentir-se inferior, você lhe feriu o amor próprio, ressentirá seu triunfo. E um homem convencido contra a vontade conserva sempre a opinião anterior. Para ilustrar,
Anos passados, um agressivo irlandês de nome Patrick J. O'Hare matriculou-se numa das minhas classes. Tinha pouca educação e, como gostava de uma rusga, exercera a profissão de chofer e viera procurar-me porque estava tentando, sem muito êxito, aliás, vender automóveis e caminhões. Um pequeno questionário esclareceu o fato de que ele continuamente estava discutindo e pondo-se em campo oposto às pessoas com as quais estava procurando fazer negócios. Se o freguês dizia alguma coisa pouco agradável sobre os caminhões que estava vendendo, Pat ficava colérico e brigava com o mesmo. Vencera uma porção de discussões naqueles dias, como disse para mim depois. Muitas vezes saía do escritório de um freguês repetindo: disse alguma coisa a este sujeito. Dizia sempre alguma coisa, por certo, mas não lhe vendia coisa alguma. Minha preocupação imediata foi treiná-lo a refrear a linguagem e evitar lutas verbais. O Sr. O'Hare tornou-se um dos mais destacados vendedores da White Motor Company em Nova York. Como conseguiu isto? Eis a história contada com as suas próprias palavras. Se entro agora no escritório de um freguês e ele diz: o quê? Um caminhão White? Não são bons, não quero nem de graça. Vou comprar um caminhão Osage. Digo sempre, tem razão. O Osage é um bom caminhão. Se comprar um Osage, não cometerá erro. São caminhões muito bons e vendidos por gente também boa. E o comprador ficará desarmado. Não há lugar para discussão. Se diz que o Osage é melhor e eu afirmo que tem razão, ele é obrigado a parar. Não vai passar a tarde toda dizendo, é melhor, quando eu já concordei com ele. Retiramos então o assunto do Osage e começamos a falar das qualidades do caminhão White. Houve um tempo em que um caso como este me tornava escarlate, rubro e laranja. Eu iniciaria uma discussão contra o Osage. E quanto mais eu discutisse contra o mesmo, mais o comprador discutiria a favor dele. E cada argumento dele favorável ao Osage seria um passo a mais para vender a si mesmo um produto do meu competidor. Quando agora olho para trás, espanto-me como já pude vender alguma coisa. Perdi anos da vida rusgando e discutindo. Agora tenho a boca fechada. E isto vale muito. Como o sábio Benjamin Franklin costumava dizer, quando você discute, inflama-se e se contradiz. Pode, algumas vezes, conseguir uma vitória, mas será uma vitória sem proveito, porque nunca contará com a boa vontade do seu oponente. Assim, lembre-se sempre disto. Qual a vitória que mais lhe agradará alcançar? Acadêmica, teatral ou a da boa vontade de um homem? Você raramente pode obter duas. O Boston Transcript certa feita publicou estes maus versos. Aqui jaz o corpo de William J., que morreu conservando sua retidão de maneiras. Foi correto, morreu correto como sempre, mas está tão morto como esteve errado. Você pode estar certo, morrer certo, como se apressou a provar do correr da discussão, mas estará tão longe de mudar o pensamento em que está interessado o outro homem, que, provavelmente, ficará tão fútil como se estivesse errado. Por exemplo, Frederick S. Parsons, um consultor sobre impostos, esteve discutindo durante 1 hora com um inspetor do fisco. Um débito de $9.000 estava em jogo. O Sr. Parsons alegava que o referido débito era uma anotação errada que nunca pagaria, que não devia ser taxado. Taxado por engano, deixe-me ver, contraveio o inspetor. Deve ser taxado. O inspetor estava frio, arrogante e teimoso, disse o Sr. Parsons quando narrou o caso para a classe. As justificativas foram gastas, bem como os fatos. Quanto mais arguíamos, mais teimoso ele se tornava. Assim, resolvi evitar a discussão, mudei de assunto e lhe prestei mais consideração. Suponho seja esta uma questão de somenos importância em comparação às decisões verdadeiramente importantes e difíceis que o senhor é obrigado a tomar. Disse eu, fiz um estudo dos impostos, mas tive que tirar meus conhecimentos de livros. O senhor os está tirando da própria experiência. Já desejei algumas vezes um lugar como o seu. Ele me ensinaria bastante. Medi cada palavra que disse.
O inspetor endireitou-se na sua cadeira, recostou-se e falou algum tempo sobre o seu cargo, contando-me as grandes fraudes que havia descoberto. O tom de sua voz foi se tornando aos poucos mais amistoso e, nesta altura, já me estava falando sobre os seus filhos. Quando se retirou, prometeu estudar meu caso depois e dar-me sua decisão dentro de poucos dias. Veio ao meu escritório 3 dias depois e informou-me de que decidira relevar o pagamento do imposto, como fora pedido. Este inspetor foi mais uma prova da mais comum das fragilidades humanas. Ele queria sentir-se importante. Enquanto o Sr. Parsons discutia com ele, sentiu-se importante, falando alto, afirmando sua autoridade, mas, assim que sua importância foi reconhecida e cessada a discussão, e que ele teve um ensejo para dar expansão ao seu ego, tornou-se um ser humano simpático e bondoso. Buda dizia: ódio nunca termina por ódio, mas por amor. E o mal-entendido nunca termina pela discussão, mas pela tática, diplomacia, conciliação e um desejo simpático de ver o ponto de vista da outra pessoa. Lincoln certa vez repreendeu um jovem oficial do exército por estar mantendo violência controvérsia com um colega. Nenhum homem que está decidido a elevar-se ao máximo, disse Lincoln, pode ter tempo para conter-se. Menos ainda pode esforçar-se no medir as consequências, inclusive da perversão do seu temperamento e a perda do controle de si mesmo. Seja mais condescendente nas coisas para as quais você não demonstrou, senão direitos iguais, e conceda menos nas em que seu direito é claro. É preferível ceder o caminho a um cachorro a ser mordido por ele, disputando-lhe um direito. Mesmo matando o cachorro não se evitará a dentada. Num artigo de Bits and Pieces, apareceram algumas sugestões para se impedir que uma divergência se transforme numa discussão. Escolha a divergência. Lembre-se do lema: quando 2 sócios discordam sempre, um deles não é necessário. Se existe alguma questão sobre a qual você não havia pensado antes, agradeça se alguém chamar a sua atenção para ela. Talvez esse desacordo seja uma oportunidade de se corrigir antes de cometer um erro grave. Desconfie de sua primeira impressão instintiva. Nossa primeira reação espontânea numa situação desagradável é de nos colocarmos na defensiva. Seja cuidadoso, mantenha a calma e preste atenção à sua primeira reação. Talvez seja o que há de pior e não de melhor em você. Controle seus impulsos, lembre-se, você pode medir a grandeza de uma pessoa por aquilo que ela a deixa irritada. Ouça em primeiro lugar, dê aos seus adversários a oportunidade de falar, deixe-os terminar o que têm a dizer. Não resista, defenda-se ou debata. Essa atitude apenas levanta barreiras. Procure construir pontos que conduzam à compreensão. Não erga barreiras altas de desentendimento. Procure áreas de concordância. Depois de ter ouvido o que seus adversários têm a dizer, primeiro reflita sobre os pontos e as áreas com as quais você concorda. Seja honesto. Procure áreas nas quais poderá admitir que errou e confesse. Peça desculpas por seus erros. Essa atitude ajudará a desarmar seus adversários e reduzir suas defesas. Prometa que pensará sobre as ideias de seus adversários e as estude cuidadosamente. E seja sincero. Seus adversários podem estar certos. Nesse estágio, é bastante fácil concordar em pensar sobre os pontos colocados por eles, mais fácil do que adiantar-se apressadamente e colocar-se numa situação que propiciará aos seus oponentes dizerem: tentamos dizer-lhe isso, mas você não nos quis ouvir. Agradeça sinceramente aos seus adversários pelo interesse que eles demonstram. A pessoa que discorda de você está interessada nas mesmas questões que você. Pense nela como uma pessoa que realmente quer ajudá-lo e logrará transformar seus adversários em amigos. Adie a ação para dar tempo a ambas as partes de repensar o problema. Sugira que se realize um novo encontro mais tarde no dia ou no dia seguinte, quando então todos os fatos poderão ser levantados para sustentar as opiniões.
Ao preparar-se para esse encontro, pergunte a você mesmo algumas questões decisivas. Meus adversários podem estar certos ou parcialmente certos? Existe alguma verdade no valor, na posição ou no argumento que adotam? Minha reação é adequada para resolver o problema ou apenas resultará em frustração? Minha reação fará meus adversários recuarem ou se aproximarem de mim? Minha reação ajudará a aumentar a estima que as pessoas têm por mim? Ganharei ou perderei? Que preço pagarei, caso venha a ganhar? Se eu descansar em relação a isso, a divergência desaparecerá? Será essa situação difícil uma ocasião favorável para mim? O tenor de ópera Jean Percé, depois de casado por quase 15 anos, disse certa vez: há muitos anos atrás, eu e minha esposa fizemos um pacto, e não o quebramos, por mais que houvesse desavenças entre nós. Quando uma pessoa vocifera, a outra deve apenas ouvir, porque quando as duas vociferam, não há comunicação, apenas ruído e más vibrações. Princípio 1. O melhor meio de vencer uma discussão é evitá-la.